Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos da CIBRA, Judaísmo para Todos. Baruch Rabá, professor Denis Cota, bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo de Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Amém. E agradeço também a Deus a oportunidade da gente estar aqui. O título do encontro de hoje é Amor à Vida no Pensamento de Erich Fromm. E vou apresentar o professor Denis Cota. O professor ele é doutorando e mestre em Ciências da Religião, é psicólogo com orientação psicanalítica frommiana, integrante do grupo de pesquisa Religião e Cultura da PUC de Minas e pesquisador da psicologia, da religião, psicanálise humanista, educação, mística e tradição judaica. Então, feita a apresentação, passo a palavra ao nosso colega, professor Denis Cota. Primeiramente, agradecer, reiterar meus agradecimentos aqui, né, o Carlos. É sempre um prazer estar com todos vocês aqui, né, Moreta Lema, que foi, como o Carlos já disse aqui para a gente, né, acabou me trazendo aqui para o grupo e para mim está sendo uma experiência maravilhosa estar com vocês, sempre que eu posso, é uma grande alegria. Carlos, eu vou compartilhar a tela. Já autorizei. Eu fiz uma pequena apresentação. Eu vou pedir vocês só se vocês podem me dar um ok para a questão da tela ficar no tamanho bom da apresentação. Ok, tá bem. Te aviso quando estiver pronto. O que eu vejo, agora maximizou, tá perfeito. Pode Tá okay? continuar assim, beleza. Tá bom, obrigado. Então, pessoal, hoje no tema, a gente vai falar um pouquinho, então, compartilhar com vocês o que eu tenho estudado sobre Erich Fromm. É um dos conceitos dele mais importantes da teoria, que é a noção de amor à vida. E como nós vamos perceber no nosso encontro de hoje, esse amor à vida, na perspectiva de Fromm, que influenciou todo o pensamento dele, já é algo que já veio desde a infância. E a gente vai ver um pouquinho também da influência judaica, né, da tradição judaica, para que ele possa, então, culminar nessa questão do amor à vida. Então, para a gente contextualizar os ensinamentos então, espirituais do judaísmo, aí a gente vê uma fotinha, né, do Fromm, criança ainda, com seu pai, ele estava com 13 anos, Fromm nasceu em 1900, e ali com seu pai já... a ocasião ele tinha feito o bar mitzvah. E o pai dele, é interessante a gente pensar também, a família do Fromm era praticamente todas de rabinos, o pai dele tentou também ser rabino, os irmãos, os tios dele eram rabinos. Então, de acordo com Rainer Funk, que é o último assistente pessoal do Fromm, ele vai nos revelar que esses aspectos, então, esses valores judaicos, são algo que o Fromm vai defender até o fim da sua vida. E um deles, que ele vê diante dos seus estudos ali já quando criança ainda, aprendendo já a tradição judaica, a Torá, o Talmud, ele vai ver, então, a partir disso, ele vai ressignificar a questão do amor à vida, que ele vai falar que, de termos teístas, é o amor a Deus. E aqui a gente vê o primeiro grande mestre de Erich Fromm. Muita gente não sabe, principalmente a academia tenta esconder essas questões da religião. A família do Fromm ela seguia o judaísmo ortodoxo. Então, como eu disse, né, os grandes rabinos da época, da comunidade judaica alemã, daquele período, eram muito respeitados pela comunidade judaica e eram parentes de Erich Fromm, né? Então, pela árvore genealógica, principalmente paterna,
um grande ramo de rabinos, entre eles Rashi, né, esse grande exegeta que nós temos no judaísmo, o comentador, a gente vê a grande contribuição que ele traz. Então, o primeiro ensinamento, esse grande mestre na vida do Fromm, foi o avô materno, né, o tio-avô materno, que é o Ludwig Krause, que a família da mãe dele chama Martha Krause, é uma família judia que veio da Polônia, né, então ali da terra também de Zygmunt Bauman. E ele foi um famoso talmudista daquela época, e os últimos anos de vida dele, ele passou ensinando o Erich Fromm, que foi filho único, né? A mãe Rosa Krause e o pai, o Naftali Fromm. Então, eles casaram em 1899, e em 1900 já tiveram o Fromm, né? Foi o único filho. Aqui a gente tem uma outra foto, que é uma coisa que o Fromm também gostava de comentar, uma coisa meio engraçada dele, desse momento de aprendizado com o tio-avô. E ele, jovem, pergunta, né, com aquela ânsia assim, de saber, como ele sabia que o tio-avô gostava muito dele, ele fez essa pergunta, questionou um dia esse tio-avô dele, falou: tio-avô, o que o senhor acha que será de mim, né, quando eu for mais velho, né, esperando que, com aquele amor que ele sentia por ele fosse falar: você vai ser um grande homem, né, você... Não, a resposta dele: você será um velho judeu. Quando você for velho, você será simplesmente um velho judeu. Aí ele vai explicar, né, que essa resposta é uma resposta tipicamente judaica, para evitar qualquer tipo de orgulho. Então, para já trabalhar a humildade. Se você chegar lá, né, se tornar uma pessoa conhecida, tudo bem, mas se não... Né? Um outro ponto também que vale a gente destacar da vida do Fromm é que ele quis se aprofundar nos estudos talmúdicos nessa escola secundária da Lituânia. Mas o pai dele, com aquele temor que o pai dele tinha essa questão de não ver o Fromm longe de casa, essa questão muito apego, filho único, ele acabou impedindo o Fromm de estudar. Porque o objetivo do Fromm, ainda na mocidade, era se tornar um rabino. E com esse impedimento, o Fromm acabou ingressando na Universidade de Heidelberg. E ele continuou, então, os estudos sob a tutela do rabino racídico Zalman Rabinkov. Então, ele estudou ali durante 5, 6 anos, eram visitas praticamente diárias, que eles se debruçavam, então, sobre o Talmud, os escritos filosóficos de Maimônides, o Tânia, né, do Hassidismo Rabat, e problemas sociológicos. Então, esse rabino, né, o Salman Rabinkov, ele foi, digamos, o terceiro grande mestre, porque o segundo grande mestre dele ainda foi um rabino da sinagoga de Frankfurt, que é o Jeremias, se não me engano, Jeremias, é isso mesmo, Rabino Jeremias, agora me esqueci o sobrenome. Mas ele teve esses grandes 3 mestres, que ele vai falar esse Espírito da Liberdade, que foram os 3 grandes mestres para ele, que colocaram na sua alma essas questões do judaísmo, que posteriormente nunca, né, isso quem fala são os biógrafos, né, essa essência do judaísmo nunca saiu do coração dele, os valores, a espiritualidade judaica, a partir desses 3 grandes mestres, esses 3 rabinos que impactaram a vida dele. Posteriormente, então, ele, né, na Universidade de Heidelberg, ele tem o título dele de doutor em filosofia sobre a orientação de Alfred Weber, que é um sociólogo irmão de Max Weber. E a tese do Fromm de doutorado chamava-se a lei judaica. E o que ela defendia? O ethos judaico, que, né, é amparado, então, pela Halahá, né, a lei judaica. Ela auxiliava, então, dentro da perspectiva do Fromm, que o povo judeu não perdesse a singularidade, não perdesse a noção de comunidade, de costumes, mesmo quando na diáspora, em países anfitriões, eles não se misturavam, não perdiam suas raízes, digamos assim. O povo judaico continuava unido mesmo longe
de Jerusalém. Então, depois do doutorado, o Fromm, então, ele começa os estudos da psicanálise freudiana, e ele atendeu, sob esse viés freudiano, cerca de mais de 10 anos, né, mais de uma década, e a primeira analista dele foi a Frida Reichmann, também judia, e posteriormente se tornou sua esposa. E depois ele foi realizar, então, esse aperfeiçoamento da psicanálise com Hans Sachs, que foi um discípulo aí muito conhecido do Freud. Ele fazia parte das sociedades das quartas-feiras, onde eles discutiam ali questões da psicanálise, tomavam chá. Então, foi um círculo muito bem fechado, principalmente depois digamos assim, da punhalada que Freud disse que tomou nas costas do Jung. Então, ele criou esse grupo mais seleto de seguidores e o Hans Sachs fazia parte. E é interessante a gente notar que, nesse período que Fromm inicia na psicanálise, ele rompe, então, com a prática do judaísmo ortodoxo. Então, esse momento da psicanálise é um momento também de ruptura com a tradição ortodoxa. Eu fiz essa contextualização para depois a gente vai chegar em alguns pontos aqui, a gente vê também essa gênese do Fromm, que muitas vezes não é abarcada, principalmente da influência da tradição judaica na vida dele e no pensamento. A gente vai chegar, então, nessa obra, que é O Coração do Homem, que ele vai falar, então, a primeira vez sobre o conceito de amor à vida, de modo mais específico, que foi publicado em 1964. E o Fromm, ele mesmo, no prefácio, ele já nos diz que é uma continuação da obra A Arte de Amar. E ele vai falar, na Arte de Amar, o foco foi a questão do amor, né, dessa atitude do amor, e nesse livro eu vou abarcar duas tendências, né, ele cita assim, duas tendências do ser humano, uma para a vida e a outra para a morte. Uma que vai estar envolvida com a criação da vida, com a preservação da vida, e a outra com a destrutividade. Então, nessa obra, é o pontapé inicial que ele começa a tratar, então, já expandindo, né, digamos assim, a sua teoria, porque Fromm, ele tem 3 obras que a gente fala com o tripé da psicanálise humanista, que é o Medo à Liberdade, a Análise do Homem e Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Essas 3 obras são as obras que ele vai sistematizar o que é a noção de psicanálise humanista e a ruptura dele que se dá com a psicanálise freudiana. Porque posteriormente o doutorado, posteriormente ali a formação psicanalítica ele faz com Hans Sachs e depois na Sociedade Psicanalítica de Berlim, que ele tem ali o seu título de psicanalista, ele também participa da Escola de Frankfurt. A primeira formação da Escola de Frankfurt, com Horkheim, e posteriormente Adorno também. Ele está ali naquele primeiro momento e ele sai justamente por certos atritos que ele tem com Horkheim, com Adorno, por não estar mais concordando com os dogmas, então, da psicanálise freudiana. Então, a partir dos novos estudos que ele vai ter essa ruptura, ele é convidado a se retirar do Instituto e aí ele acaba aprofundando ainda mais a estruturação da sua própria abordagem psicanalítica. Então, em termos sintéticos, quando a gente vai falar de amor à vida, né, e também da destrutividade, que a gente não pode falar de uma sem separar, são 2 tendências que, segundo Fromm, todo ser humano jaz dentro de si. Ele vai falar que todos nós somos detentores, então, de potencialidades, algo que é potencial, que pode sair para fora, pode se desenvolver ou não. E elas também vão ser produtivas ou improdutivas. Então, esse modo como a pessoa irá utilizar os seus atributos revelará, então, a essência dessa pessoa, a sua personalidade total. E é interessante porque quando a gente leu um pouquinho ali, bem resumido, esse início da caminhada de Fromm, a gente vai ver que ele estudou muito o Tânia. E o Tânia, ele, de modo geral, ele vai tratar dessa questão das centelhas divinas, da alma animal, da alma divina. Então, a gente vê que essa influência da espiritualidade judaica, do Hassidismo, do Talmud, ela vai embasar toda a cosmovisão de Erich Fromm.
Só que para a gente ter essa ciência, para a gente conhecer isso, é necessário esse aprofundamento nas obras, na biografia, senão a gente não consegue ter uma visão mais clara sobre isso. Também ele vai passar para a gente uma distinção básica, né, quando a gente fala, então, de biofilia, que é esse amor à vida, e a necrofilia. E aqui eu tenho que fazer um parênteses, que necrofilia aqui a gente não está falando daquela desvio sexual, da questão com os mortos, de atração com os mortos. Mas necrofilia para Fromm, no sentido desse amor à destrutividade, é o amante da morte, é aquela pessoa que é muito pessimista, é aquela pessoa que, quando vai falar da pessoa, nunca fala para o bem, é sempre para o mal. Então, Lachon Ará também, ele passa por aqui. Essa questão para o Fromm, das conversas improdutivas, é algo que ele, na visão dele, entra dentro do aspecto necrófilo. Então, ele vai falar para a gente o quê? Que a gente tem esse potencial biofílico que vai nos levar, vai nos conduzir a essa síndrome de crescimento e o potencial de destrutividade da vida, que é a necrofilia, que vai levar, então, a pessoa a esse síndrome de deterioração. Então, ele vai nos dizer, dentro desse, no início dessa obra, ele já brinca com o próprio leitor, vai falar, o homem é lobo ou cordeiro? E aí, dentro das perspectivas filosóficas, ele vai chegar a falar, olha, nós temos tanto lobo como cordeiro dentro de nós. Aquele que vai sobressair é aquele que nós fomos alimentando mais. Nós temos essas duas tendências, para o bem e para o mal. Mas é a nossa atitude diante da vida que vai abarcar, então, o nosso caráter, a nossa personalidade total, né, o nosso modo de ser no mundo, que vai sobressair uma dessas. E também é necessário a gente falar de uma das necessidades existenciais, que Fromm vai falar que o ser humano é carente, e isso está dentro da base da psicanálise humanista, que é a necessidade de transcendência. E ele vai nos dizer o quê? Que essa necessidade existencial de transcendência, ela pode ser tanto criadora ou destruidora. E aí a gente tem que analisar que essa noção de necessidade de transcendência já é de uma obra anterior ao coração do homem, ou seja, antes dele tratar do conceito de amor à vida e de amor à destrutividade, ele já estava caminhando nesse sentido que o ser humano, dentro de si, ele tem essa necessidade de transcender o seu estado de mera criatura. E essa forma de transcender o estado de mera criatura, e aí o que ele vai falar depois da imitatio Dei, que é a ideia do ser humano, então, tentar imitar os atos de Deus, vai ser tanto para o bem ou de forma destrutiva. Se eu não vou poder criar a vida, então esse sujeito que já está com a mente, né, nesse processo de deterioração destrutivo, ele vai para esse viés nebuloso. Então, ele vai nos dizer o quê? Que são soluções para a mesma necessidade de transcendência. A vontade de destruir cresce quando não pode ser satisfeita a vontade de criar. Contudo, a satisfação da necessidade de criar conduz à felicidade. A destruição conduz ao sofrimento, acima de tudo, o próprio destruidor. E aqui ele refere também que é uma grande questão que perpassa toda a obra de Erich Fromm, o nazismo e a figura de Hitler. Então, no final, foi um grande necrófilo, um fascista, que após ter todos os seus planos frustrados, acabou com a própria vida. Então, foi um ciclo de destrutividade que leva a Hitler ao auto-extermínio no bunker. Quando ele viu ali o narcisismo dele, né, essa questão total de falta de apoio de tudo que ele fez, o levou ao último ato de destrutividade, que é contra a própria vida. É interessante também a gente abordar a questão do desenvolvimento das capacidades interiores. O Fromm vai nos dizer que a única cura, então, para a destrutividade compensatória é o desenvolvimento do potencial criador do homem, da capacidade dele para fazer uso produtivo de seus poderes humanos. E aí ele vai falar para a gente que todos nós temos essas duas tendências
e que uma vai ser essa determinante na vida da pessoa, né? E aí, figuras históricas e personagens do Taná podem ser citados aqui, e o Fron também, ele faz toda uma questão de colocar em suas obras essas figuras da Bíblia. O faraó do Êxodo, que é uma das que ele cita no Coração do Homem, e o rei Davi e a sua clemência com Saul. Então, a gente vê ali uma questão da próprio endurecimento do coração, que constitui essa questão da necrofilia, esse desejo de vingança, esse desejo de destruição, e a própria clemência, quando a gente vê no outro aspecto de Davi, e a gente poderia citar também José, a oportunidade que tinha de vingar de seus irmãos, e ele tem todo aquele amor e aquele perdão fluindo, porque é o amor à vida, é essa capacidade de perdoar, que também está no meio da existência dessa pessoa que é biófila. Aqui a gente trabalha também o oposto da biofilia, que é então, essa destrutividade. O Fromm vai nos dizer, então, com uma pessoa com essa tendência necrófila, determinante, uma verdadeira amante da morte, percebe-se o processo da vida, então, ela vê a vida como algo mecanizado. Tudo para ela, né, se torna um objeto. E aí ele vai falar para a gente, né? O necrófilo ele pode se relacionar com o objeto, com uma flor, com uma pessoa, somente se possuir. Então, a gente vê a questão já da posse aqui. Por isso, uma ameaça à sua posse é uma ameaça a ele mesmo. Se ele perde a posse, ele perde o contato com o mundo. Então, a gente consegue perceber o crescimento e o desenvolvimento da teoria de Fromm, muito baseada, muito arraigada, tanto numa perspectiva psicanalítica, mas não como uma ruptura com a espiritualidade judaica. Porque, posteriormente, né, uma obra já da sua maturidade, que é em 76, se não me engano, Ter ou Ser, publicação original, ele vai trabalhar justamente dois modos de ser. Aqui nós estamos falando de duas tendências. Em análise do homem, ele vai traçar o caráter. Então, a gente tem, dentro da teoria freudiana, a gente tem a noção do caráter da pessoa, essa capacidade que ele tem também de se aprimorar, né, diante de insights, experiências da vida. A personalidade, então, que seria a soma do caráter com o fator biológico, então, da genética, do temperamento. Então, a personalidade da pessoa é a mescla desse caráter com aquilo que nós recebemos de carga genética. E por ser o caráter um construto também social, porque ele vai nos dizer que o caráter ele se forma a partir da socialização e assimilação de objetos do mundo exterior. Então, é no contato com o outro, e nessa assimilação que eu tenho com a cultura do outro, com a fala do outro, com o gestual do outro, com a tradição religiosa do outro, que eu vou moldando o meu caráter. E aí a gente vai ter essa diferenciação também de um caráter individual e de um caráter social também, que eu não vou entrar aqui de modo específico para não fugir da nossa temática. Então, uma dessas características da necrofilia, do amor à morte, é o uso da força. E aí ele vai citar, a Simone Weil, a capacidade de transformar um homem em cadáver. E aí, novamente, ele vai trabalhar com os regimes totalitários, exemplificando essa questão da força e do quanto que as pessoas que estão baseadas naquele mesmo discurso, elas se aproveitam de um líder, tanto religioso quanto político, para o quê? Não, ele representa os valores que eu acredito, então ele se torna um adorável, mesmo que seja uma pessoa extremamente destrutiva. Isso a gente vê, não precisa de citar nomes, mas a gente vê isso em todas as áreas, né? Essa identificação que as pessoas têm com pessoas extremamente destrutivas, né? Que são realmente amantes da morte, que não têm, como diria uma pessoa Nobel da Paz, né? Albert Schweitzer, o Fromm gostava muito, filósofo, essa reverência à vida,
essa pessoa nem... Se perguntar o que é reverência à vida, ele não vai ter como responder, porque isso faz parte, segundo Fromm, da existência. Não há como você falar de algo sem ter essa existência, e ele vai falar isso justamente sobre o conceito de Deus, que é impossível falar de Deus, isso é espírito de liberdade. O Deus que se apresenta a Moisés, eu não posso falar dele, o mesmo Deus que se apresenta diante de Josué, diante dos demais profetas, porque a experiência que cada um vai ter com Deus é uma experiência singular, porque ela é intransferível. Aqui a gente chega, então, nessa parte do poder dessas figuras necrófilas, e aqui eu trouxe um dos aspectos que ele trabalha no coração do homem, que ele vai falar, né, citar aí Hitler, Mussolini, Franco, o ditador ali da Espanha, eles perpetraram então essa destrutividade, e ainda assim eram amados pelos necrófilos. Então, tem toda uma população que vai apoiar isso, porque tem essa noção também do medo à liberdade, aí a gente vê como os conceitos vão se entrecruzando, né? Vão ali sempre permeados um conceito no outro, porque o medo à liberdade conduz a pessoa, né, a julgar a sua vida, o seu modo de existir, as suas escolhas com um grande outro. E esse grande outro pode ser uma figura dessa. Né? Porque a questão da liberdade para o Fromm é algo de suma importância que ele vai tratar em todas as suas obras. E essa questão da onde que se volta a liberdade do sujeito, que ele se dispõe da sua própria liberdade, do seu pensamento crítico, e joga isso para o outro, olha, fala, eu não quero. Fique você com essa responsabilidade, porque a liberdade ela é vivida em plenitude pela responsabilidade. Tanto que a gente vê isso de modo muito claro quando os rabinos vão nos dizer, nossos sábios, vai falar da outorga da Torá. Porque o povo sai cativo e a gente sabe ali a questão do bezerro de ouro, né? Então o povo... Então, a lei nesse sentido, não como algo pesado. Eu acho que isso sempre tem que ser... Né? A gente tem toda uma crítica que os cristãos às vezes falam, e os cristãos, eu falo, não todos, mas uma minoria, pessoas que não têm conhecimento bíblico aprofundado. A lei não é pesada. A lei, a mitzvah e as mitzvot, ela tem que ser vista como algo que vai te abençoar, que vai trazer felicidade para a sua vida. Não é só o concerto com Deus, é que ele deseja que as pessoas façam para que ela tenha felicidade. O Fromm vai falar disso também, espírito de liberdade, né? O caminho, ele vai dar essa outra interpretação para Halahá. O caminho pode ser interpretado também por um caminho que vai te dar mais alegria, mais felicidade na vida. E ele vai trazer aqui a questão do Eichmann, ele vai chamar ele de burocrata de Thanatos, e aí a gente tem toda essa questão também da Hannah Arendt acompanhando o julgamento e vendo, e aí ela vai trabalhar na sua obra, né, a questão da banalidade do mal, e que ele não assume, ele fala, não, eu fui mandado. Por isso essa questão do burocrata, que é aquele que não assume o que faz, é aquele que não tem o que o Fromm vai falar posteriormente, até numa obra póstuma, né, da desobediência, nesse sentido, da desobediência positiva, para ir contra esse imperativo de destruição. Eu falo, não, eu estou aqui, mas eu não vou fazer isso. É uma ordem, mas olha isso, olha que destruição. Então, a desobediência para ir contra isso, não é a desobediência da anarquia, né, como muitos podem pensar. É uma desobediência para dizer não para aquilo tudo que vai contra a vida, contra a valorização da vida. E aí eu assisti esse filme, não sei se todo mundo já viu, que fala um pouquinho do momento da captura do Eichmann pela Mossad. Achei esse filme muito bom. Que a gente já sabe as barbaridades que ele fez. Então, e aqui terminando também essa noção nossa de amor à morte, ele vai falar que esse predomínio, então, ele lentamente, esse amor à morte, ele vai matando o lado biófilo. E, geralmente, a pessoa não se dá conta dessa orientação.
ele vai endurecendo seu coração de tal modo, né, que seu amor à morte pareça uma reação lógica e racional ao que sente. E a gente vê isso nesses grupos, né? Inclusive, infelizmente, a gente está tendo um aumento muito grande de grupos neonazistas e até núcleos do Ku Klux Klan no Brasil. Então, você vê como que essa questão do líder, quando empodera esse tipo de discurso, a gente vai tendo uma disseminação do mal, né? E aí ele vai tratar para a gente também, nos salientar essa questão da racionalização, e aí a gente tem esses grupos separatistas, neonazistas, e também das tradições autoritárias. E aí eu falo de ramificações, às vezes fanáticas, intolerantes. Então, a religião vai contra tudo aquilo que ela deveria ser, né, e vai, então, se apoiar num discurso de ódio, um discurso de destruição, de morte, né, como a gente pode dizer, desvirtuada dos valores que deveriam ser a paz e o amor. Esses dias eu participei do encontro interreligioso aqui na PUC, antes de eu adoecer, e foi muito bom, porque todo mundo, né, a gente teve uma presença muito boa de todas as religiões, tivemos judeus, cristãos, enfim, e a gente chegou nisso, né, que a gente possa, então, falar a partir daquilo que nos une, que é essa questão do amor, da paz, né? Então, eu acho que isso é fundamental a gente pensar. Então, o Fromm ele vai falar também que uma das causas, um dos elementos que estão associados, então, a essa destrutividade é a indiferença à vida. E essa indiferença à vida como uma noção do mal. Então, às vezes, a pessoa fala, está indiferente a mim. E o Fromm vai falar que essa indiferença diante do outro, do sofrimento do outro, não é um simples não ligar, mas uma face do mal. Me lembra até aquela frase, né? O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É mais ou menos nessa premissa. Então, o Freud vai falar que esse sentimento de indiferença na existência acaba, então, por instaurar essa paralisação das potencialidades produtivas, que vai levar, então, a essa síndrome de deterioração. Essa é uma das questões que eu estou trabalhando agora no meu doutorado. E aí ele vai ter um impacto, então, no amor à vida da pessoa. E o Fromm vai falar que é uma crise espiritual pela qual está passando o homem ocidental nessa época. E aí ele vai falar da psicanálise enquanto uma ferramenta, enquanto um instrumento, então, para difundir isso, né? Da importância de combater isso. Uma crise espiritual que deve ser entendida, então, nessa complexidade, que vai impactar negativamente essa orientação biófila da pessoa. E o Fromm vai nos dizer ainda que o fracasso no ato de viver pode levar a pessoa a formular pensamentos destrutivos e colocá-los em ação. A gente vê como que é. Primeiro vai o pensamento destrutivo. Então, quando a gente vai falar de assuntos, e o Fromm era muito incisivo nisso, qual é o tipo de assunto que você vai ter com seus colegas? Com as pessoas que te rodeiam? São assuntos para elevação? E aí me lembra uma fala de um rabino que fala, olha, em vez de você estar falando do defeito do teu irmão, vai comentar coisas da vida, da Torá, que aí você vai estar alimentando coisas positivas. Se você não pode, então, falar bem do teu próximo, então, fale de outros assuntos. Então, o Fromm ele vai justamente nesse ponto, você vê como é que o viés do rabino não saiu totalmente. Né? A perspectiva rabínica de Fromm ela é presente, mesmo que nesse humanismo, como a gente brinca, é um humanismo meio torto, e é uma questão que eu estou trabalhando com o meu orientador, e é a própria noção de Deus no pensamento de Fromm, que todo mundo gosta de falar que ele é ateu, né, e bate o martelo nisso, e a gente está para provar que não é bem assim. Que o humanismo de Fromm é um humanismo aberto e um humanismo pautado nesse teísmo místico. É uma questão que a gente está trabalhando. Então, o amor à vida, então, a gente pensar como modo de estar no mundo. E a gente tem esses princípios fundamentais. E quando a gente fala desse amor à vida, o pleno desabrochar, eu diria,
Paulo Freire, nessa boniteza humana, ela é dentro dessa orientação produtiva de caráter, de personalidade. A pessoa que ela ama a vida, ela é atraída por esse processo do crescimento em todas as esferas, e isso está associado também ao amor genuíno. A pessoa que ama o outro de verdade, mesmo que ele tenha uma separação, uma coisa assim, ele não procura destruir o outro, ele não quer ver a infelicidade do outro, pelo contrário. Porque o amor, ele não é posse. Fromm vai nos dizer isso. O amor, ele não é posse, senão ele vira algo narcísico, ele vira um pseudo-amor. E aí a gente tem variedades de pseudo-amor, como o amor líquido, que Bauman já nos diz. E quando a gente vai falar nessa educação pautada, então, por esse amor à vida, ele vai nos dizer que esse mestre, então, ele vai querer moldar e influenciar pelo amor, pela razão, pelo exemplo e não pela força. Então, até o modo de ensinar, esse modo dialético, como a gente vai ler ali na questão de eu e tu, do diálogo, do dialógico. Então, não é aquela questão de ganhar do outro dentro daquela conversa, mas de aprender com o outro, de assimilar com o outro, de crescer com o outro e ver a diferença não como um obstáculo, mas como essa possibilidade de crescimento. E ele vai nos falar também desse amor à vida na infância, quanto que ela é importante. Esse desenvolvimento da criança e estar com essas pessoas então que amam a vida. E aí vai nos lembrar Provérbios 22:6. Treine a criança o caminho pelo qual deve seguir, e assim como crescer dele não se apartará. Então, essas questões, assim como um amor primário, já é uma questão que vai na estrutura da criança e vai acompanhando ela nos futuros relacionamentos com outras pessoas e com o mundo. E ele vai nos dizer que esse amor ele é contagioso, assim como o amor à morte. E ele se comunica, então, sem palavras nem explicações. Certamente, sem ninguém pregar que se deve amar a vida. E o Freud é muito incisivo nisso, na questão do mestre. E ele vai falar, quando o mestre vai falar de humildade, ele não pode falar o que é humildade. Ele tem que ser humilde com os discípulos, com as pessoas que estão com ele, porque senão todo aquele conceito, toda aquela teoria que ele falou, cai por água abaixo. Tem que ser um reflexo, o amor, a alegria. Não adianta eu falar de alegria para vocês e ficar com cara emburrada para todo mundo. Tem que ser uma coisa que seja um reflexo daquilo que a gente vive. Não adianta, eu falo isso para as pessoas, olha, vocês estudam coisas maravilhosas, mas mais do que conceitos e teorias, vocês têm que expressar isso na vida. Não adianta ser o doutor, o PhD, o que for, mas tente aplicar pelo menos um pouco que você tem na sua vida com as pessoas que você ama. Então, é o que ele vai falar, expressa mais em gestos do que em ideias, no tom de voz mais do que em palavras. E a gente vê, e ele vai lembrar que um caso racístico que ele gosta muito, ele amava histórias racísticas, que ele vai falar daquele discípulo que percorre uma longa jornada para encontrar com um grande mestre do Talmud. E quando ele volta do seu povoado, todo mundo cerca e pergunta a ele, e aí, como que foi? Você foi lá conhecer o grande Magid? E como que foi? Você estudou com ele, aprendeu os segredos, da mística? Ele virou para o povo, pensou um pouquinho e falou, não, eu só fui ver como ele amarra os cordões do sapato dele. Então, e o povo ficou todo sem entender. O que ele quer dizer? Não é as palavras, eu quis ver o modo dele de vida, que aquele foi o maior ensinamento, as coisas simples. É o modo dele, porque ele podia ter falado coisas belíssimas, mas no tratar com o outro, então fica aquele dilema, aquele contraste. Então, o Fromm vai nos dizer que a gente tem que mencionar também algumas condições essenciais para o desenvolvimento do amor à vida, porque essa teoria do Fromm, sempre que ele vai propor uma teoria, ele vai também falar de aspectos que possam desenvolver. Quando ele vai falar na arte de amar, ele vai falar dos princípios da teoria e da prática, e aqui também ele vai dar alguns direcionamentos, não é uma receita, como nada é na vida, é um processo, mas algumas questões que podem nos ajudar. Então, o contato afetuoso, cordial com outras pessoas durante a infância, então a gente vê novamente
né, que a infância é um marco muito importante na vida de todas as pessoas. A liberdade e a ausência de ameaças, então, a gente vê como que a liberdade também ela está dentro do processo de crescimento. O ensino, então, através do exemplo, né, e conduz, então, essa harmonia interior e o vigor. Uma orientação na arte de viver. E a arte de viver para Fromm é a ética. Em análise do homem, ele vai falar, né, a arte de viver, que é a gente vê toda uma questão que ele vai buscar em Maimônides, em Spinoza, né, essa questão da ética que perpassa e que é algo muito caro para o judaísmo e que ele afirma em alto e bom som. Eu, como judeu, não posso deixar de falar em ética. Então, são elementos que são de extrema importância para ele. Influência, então, estimuladora dos outros e reação a estes. Então, sempre esse trato de estimular as pessoas ao redor, estimular a vida. E, por fim, esse estilo de vida que seja genuinamente interessante, que é a noção de vida autêntica, que é uma obra também póstuma que a gente tem, que o Reiner Funk editou, né, há poucos anos, que é a vida autêntica, que é não cair no conformismo autômato, não é se tornar um conformista aí da sociedade da aquisição, né, desses aspectos culturais que tentam instaurar nas pessoas ideologias que vão contra tudo aquilo que a gente fala que é o bem. Muitas vezes tentam destruir uma tradição religiosa. Por exemplo, o judaísmo, a gente tem todas essas questões do antissemitismo e que são pregadas por algumas seitas, por alguns grupos separatistas, enfim. E que a gente entra também a biofilia e liberdade, que são inseparáveis. Ele vai nos dizer que o desenvolvimento da biofilia, para essa condição existir, tem que haver liberdade. Não uma liberdade de, mas uma liberdade para. E aí eu entro parágrafo para falar, não sei se todo mundo sabe, Paulo Freire, nosso educador, ele teve contato com Erich Fromm, foram amigos, e nas obras de Paulo Freire, de educação, a gente vê uma forte influência de Erich Fromm. Eles encontraram na década de 60, no México, um evento organizado por Ivan Illich, e lá ele começou essa troca de cartas, ele no exílio, né? Então a gente vê também essa questão que o Paulo Freire vai pegar de liberdade, ele vai pegar de Erich Fromm, essa noção. A liberdade, então, para criar e construir, para admirar-se e para aventurar-se. Uma liberdade que exige um indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo ou um bem alimentado dentro da roda da máquina. Então, fugindo dessa questão do capitalismo, que tenta tornar a pessoa desprovida, então, de todo o sentido que ela dá ao seu trabalho, ao seu ofício, mas que ela tem essa liberdade e que não é uma coisa fácil no nosso tempo, mas que ela deve buscar essa liberdade. E vai nos falar também de uma ética biofílica, que é essa ética do cuidado. É impossível, então, para Fromm falar de ética, uma ética que só permanecesse no sentido abstrato, no sentido acadêmico, e num sentido meio narcisista, igual a gente vê agora alguns estudiosos que estão trabalhando com a questão da mística, né? Mística narcísica. Então, a mística é que a pessoa volta só para si mesmo, se isola do mundo, se isola do outro. Então, para que ele está nessa espiritualidade ou nessa mística, se ela não transforma numa pessoa melhor para conviver no mundo? E esse isolamento, que a gente fala, esse isolamento demasiado, ele se torna patológico. Porque nenhuma pessoa sã, com a mente sã, ela consegue viver no isolamento profundo, isolamento exacerbado. Então, ele vai nos dizer que amar a vida também deve ser compreendida nessa sua vertente ética, que vai compreender, então, essa noção do bem e do mal. O bem para o Fromm, então, essa reverência pela vida, esse crescimento, o desabrochar da biofilia. O mal é tudo aquilo que vai abafar o processo da vida, que vai amesquinhá-la, vai dividir em pedaços. Aquela noção de olhar para a montanha, que ele vai falar inteiro, ou seja, digamos assim, uma caminhada da questão da biofilia e da necrofilia. Quando a pessoa olha para aquela flor,
Ele não vai querer arrancar aquela flor, olha, é tão bela, eu vou arrancá-la e levá-la comigo. Ele vai admirá-la e vai deixá-la naquele local. Por exemplo, se ele viu num campo, ele vai deixar ali, vai admirá-la, pode tirar até uma foto, mas ele não vai querer arrancá-la, porque ele vai falar, não, vai passar outras pessoas por aqui e vão poder admirar. Então, é toda uma postura diante da vida. Então, não é uma teoria vazia, mas é algo que vai impactar diretamente na existência da pessoa. A gente vai chegar nesse ponto da alegria, descrita por Foucault, então, como uma das características então, desse amor à vida, e ele vai citar mais um aspecto aí do Taná, como o pecado central, que é porque não servistes ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, por causa da abundância de todas as coisas. Então, o mal já está ali de não ter alegria, né, ao servir. E essa consciência biófila, então, ela é motivada por essa atração pela vida e alegria. Ele vai falar isso, né? O indivíduo, que ele é biófilo, que ele tem esse amor à vida, ele vai sempre tentar fazer o bem. Então, ele não vai deixar se abater pelas contingências da vida, mesmo que aquilo ali tenha momentos de tristeza, momentos de adoecimento, mas ele não deixa aquilo tomar conta da vida dele e levar ele para uma espiral de depressão, né, de autoextermínio. Uma outra questão que a gente já está finalizando, eu estou de olho no tempo, é a questão da resiliência, que ele também é uma forte aliada para esse despertar, para esse cultivo da biofilia, que é depois de sofrer então esse golpe do destino, é a pessoa ser capaz de suportar e processar essas frustrações. Isso é um livro sobre resiliência, não sei se eu estou com ele aqui, que ele é um best-seller, está trabalhando com a questão da resiliência. E o laço efetivo é essencial para o fortalecimento, então, dessa resiliência. Um único laço íntimo já basta para compensar muitos fatores negativos. E a gente vê como que a necessidade de relacionamento, que Fromm vai nos dizer que é uma das necessidades existenciais, se relacionar com o outro, como que é a questão da comunidade, né? O grupo, quando a gente se reúne, como que isso fortalece cada um de nós, né? Enquanto indivíduos, enquanto um grupo, enquanto uma tradição religiosa. Então, isso vai o quê? Dando mais força para a fé. Então, quando está meio desanimado, vem o professor Talema, vem o Carlos, vem a Esther, vai sempre dando aquela alegria. Como é que você está? Aí você às vezes está meio desanimado, assim, vem aquela pessoa e te dá aquela palavra de ânimo. E aí eu lembro daquela parte lá no campo de concentração que os nazistas colocavam os judeus para correr. E aí teve um dia, um dos sobreviventes, né, contou isso, e ele fala, olha, quando eu estava cansado, e eles faziam isso para a gente cansar e matava a pessoa quando cansava. Né? Então o judeu colocava para correr, né, e quando ele cansava, ele ia lá e assassinava. E aí quando ele cansou, e ele fala isso, o meu irmão, e ele fala meu irmão no sentido, meu irmão judeu, me deu um grito, né? Levanta! E aquela coisa, ele levantou e continuou a correr. E ele fala, aquilo salvou a minha vida. Ou seja, a força dessa comunhão, né? dessa questão do próprio amor e dessa relação que nos une, que nos fortalece. E é capaz, então, de construir relacionamentos incentivadores, conseguir esse apoio. É muito bom. A resiliência é fundamental. E aí ele vai falar da fé, que é um outro traço também que ele vai nos dizer que é um traço de caráter. A fé é preciso ter fé, então, em si mesmo, depositar essa fé no outro, uma fé racional, então, até para trabalhar a questão de Deus, né, que ele vai desenvolver essa noção da fé racional enquanto uma experiência humana. A fé como algo meu, não algo que o outro me disse, olha, você tem que ter fé, mas algo que você vai desenvolvendo a partir das suas vivências. Então, para que essas, então, experiências sejam interiorizadas e vão aprimorar e vão, digamos assim, iluminar, aumentar ainda mais a sua fé, a sua experiência com Deus. Porque é a partir das suas próprias vivências. E aí você vai falar, eu conheço o Criador, o Eterno, não de ouvir falar, mas das experiências que eu já tive, dos milagres que eu já vi na minha vida, os pequenos milagres, enfim. Amor à vida, então, é uma sociedade aquisitiva, para a gente ir fechando. Na sociedade da aquisição, as pessoas vão se tornando números.
assim como os nazistas despojavam os judeus, né, colocando números, então tira a identidade, não é mais a pessoa, não tem mais o nome, é um número, e despoja ela dessa dignidade, e vai dizer que o tempo, então, é dinheiro. O Profrom, assim como outros grandes mestres judeus, rabinos, vai falar: o tempo não é dinheiro, o tempo é vida. E essa atitude, então, do homem desumanizado, que não se preocupa com o outro, e que não é o guardião de seu irmão, como não é sequer seu próprio guardião. É uma atitude característica do homem moderno, ou seja, a gente vê um total falta de ética, de fraternidade. Então, aqui ele já faz um link com a questão de Caim e Abel, ele retoma lá a questão, né? Onde está teu irmão? E a resposta de Caim: por acaso sou eu guardião de meu irmão? Então, como se Deus não soubesse, Deus já sabia, mas queria ver a resposta. É o que muitos estudiosos vão nos dizer, pela onisciência de Deus. E a gente vai ver isso: a pessoa não quer mais nem ter responsabilidade com o outro na vida, na existência, e nem consigo mesmo. E aí é uma questão que nos perpassa. É possível romper, então, com esse paradigma sociocultural vigente e ainda assim viver com prosperidade? E é uma questão própria da ética judaica. É possível ser uma pessoa justa, generosa, marcada por um mundo, então, de desonestidade e que preconiza o sucesso a todo custo? E aí o Hillel, o sábio, vai nos dizer, né, com uma outra questão, vai nos responder com uma outra pergunta, uma outra indagação: se eu não for por mim, quem será? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não, agora, quando? Então, dentro dessa questão talmúdica, a gente já vai ver que a questão da existência, primeiro que eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, a responsabilidade da minha própria vida. E tudo aquilo que eu consigo na vida é um questionamento: tudo isso que eu sou, o meu estudo, as minhas posses, é só para mim? É algo egoísta? E se não, agora quando? Eu vou procrastinar as coisas da minha vida? Então, é um dos pensamentos. E a biofilia, então, a gente vai finalizando como um amor à vida que deságua uma experiência mística. E o Fromm vai nos dizer que, sob esse viés ético espiritual, aí fazendo a referência ao Taná, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eis aí a exigência de vencer seu próprio narcisismo, pelo menos até o ponto onde o próximo torna-se tão importante quanto a própria pessoa. A gente vê como que o amor à vida também ele vai contra essa questão do narcisismo, que é se olhar só para dentro de si. E aí ele vai falar que vai além. E vós conheceis a alma do estrangeiro, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. O Fromm relembrando aqui que o estrangeiro é exatamente essa pessoa que não faz parte do meu grupo. É a premissa do amor genuíno, no qual recai, desmorona todo o narcisismo. E aí a gente também retoma essa lição talmúdica de Hillel, com um convite a fazer aos outros que não querem que nos façam. E ele vai falar: isso é a lei dos profetas, todo o resto é o comentário. Tem muitas críticas quanto, mas é uma das visões. A gente sabe que o judaísmo, a gente tem essa diversidade de ideias, então nunca é uma verdade absoluta, são concepções. E aí a gente, finalizando essa escolha entre o bem e o mal, né? E eu acho muito interessante a gente finalizar com isso, que é escolher, então, às vezes a pessoa perde essa capacidade de escolher o bem, ela perde a capacidade do arrependimento, da techuvá, porque o coração se endureceu de tão ponto. Como no caso aqui, o Fromm retoma a questão do faraó do Êxodo: quanto mais ele se recusa a escolher o certo, tanto mais duro se torna o seu coração. Ele nunca passou por uma mudança de coração porque só decidia baseado no medo. E devido a essa ausência de mudança, o coração ficava cada vez mais duro, até não haver mais liberdade de escolha. Então, foi chegando a um ponto que ele perde a capacidade de escolher o bem. E aí a gente finalizando, a capacidade de fundir o amor à vida jaz em nosso ser, está interligado, então, à nossa estrutura de caráter, igualmente à nossa liberdade de escolha. São aspectos inseparáveis e indissociáveis.
que a nossa personalidade total está enraizada, mas nunca engessada. Sempre há, então, essa oportunidade de mudança produtiva que proporciona a alegria de viver e mais saúde. Aí já vou terminando aqui dentro do nosso tema, nosso tempo. Gratidão a todos, e vou terminar com essa frase aqui, de Erich Fromm, dessa obra, que sintetiza um pouquinho dessa questão do amor à vida e da escolha do bem. Ele vai nos dizer, de fato, temos de nos tornar conscientes a fim de escolher o bem, mas nenhuma conscientização nos ajudará se tivermos perdidos a capacidade de sermos comovidos pelo infortúnio de outro ser humano, pelo olhar amigo de outra pessoa, pelo cântico de um pássaro e pelo verdor da grama. Se o homem se torna indiferente à vida, não há mais esperança dele poder escolher o bem. Eu acho que isso resume muito o que que eu tentei trazer para vocês hoje, compartilhar um pouquinho desses meus estudos, e é a questão do livre-arbítrio, né, das nossas escolhas, da formação da nossa personalidade, da perseverança do povo judeu em frente a tudo isso que acomete. Aqui está o meu contato. Quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo também aqui pelo grupo, pelo e-mail. Tem alguns artigos ali na Academia do, para quem tiver interesse. Obrigado. Obrigado, professor Denis. Eu não sei se eu ganhei hoje o meu dia com essa palestra, não sei se eu ganhei um mês ou um ano, a vida inteira. É uma das melhores palestras que eu já assisti, mais motivadora e impossível. Kol hakavod, professor Denis. A gente fica aberto agora a perguntas ao professor Denis, né? E eu vou auxiliar, né? Primeiro que levantou a mão foi o Talema. Eu vou auxiliar a manter a ordem, né? Para cada pessoa que quiser falar. Só levanta a mão que eu estou de olho aqui e eu coloco a palavra. Professor Talema. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Denis por essa brilhante palestra. Como sempre, né? O Denis nos encanta com o seu conhecimento e com a sua integridade, né? Aquilo que o Denis falou ali da importância da pessoa não ter esse conhecimento, ela conseguir expressar esse conhecimento no seu corpo, através do seu corpo, nas suas ações, o Denis consegue, né? O Denis consegue passar esse conhecimento através da emoção, através da voz. E eu sou muito grato a ti, Denis, por isso, porque tu realmente representa esse pensamento frommiano de forma autêntica. E eu fiquei feliz em saber que a tua tese de doutorado está sendo nessa área, porque o Erich Fromm influenciou muito a minha vida. Quando eu tinha 20 anos, né, lá pelos anos 60, 70, e eu pautei grande parte da minha vida em cima desses ensinamentos. E certamente fui feliz naquilo que realizei profissionalmente e pessoalmente. Só que o Erich Fromm, em toda essa trajetória, toda essa geração, ele foi esquecido. Ele foi esquecido, né? Ele foi marginalizado. E eu fico muito feliz que essa contribuição da Escola de Frankfurt, do Erich Fromm, do judaísmo, hoje está sendo resgatado de forma autêntica por ti. Então, quero te parabenizar. E só queria, para finalizar, lançar uma questão. Pelo que eu entendi do Erich Fromm, a força original é a força da vida. Aí, quando a força da vida é obstaculizada, quando a força da vida não se manifesta, aí começa a se manifestar a necrofilia, né? Mas a força original é a da biofilia. Quer dizer, não são duas forças que o ser humano já nasce com ela. Ele nasce com a força da vida. Mas, à medida que ele não consegue realizar esse potencial da vida, aí vai surgindo uma outra força oposta, que é a força
do Thanatos, né? Do Thanatos, da necrofilia. Então, só para te colocar essa questão, não são duas forças que o Freud achava, né? Que o ser humano nasce com essas duas forças equivalentes. Mas eu acho que o Fromm diz não. A força original é a vida. Mas se a vida não é desenvolvida, aí surge a escuridão, aí surge a tendência oposta. Beijo, querido. Muito obrigado. Posso falar? Não, eu não sei. Pode, Guete. Eu queria compartilhar com vocês uma vivência que eu tive quando eu tinha 10 anos. Eu estou associando a importância da vida no judaísmo. Minha mãe estava muito doente, era a época que foi lançada a insulina. Ela passou muito mal, e o Klaus vai se lembrar dessa pessoa, doutor Alexandre Preger, que atendia minha mãe, pediu que eu fosse numa farmácia, eu tinha 10 anos, lá no centro, para trocar o medicamento e levar no consultório dele para ele conferir esse medicamento. Estava tudo certo. Aí eu peguei o bonde para ir para casa. Era sexta-feira e já tinha escurecido. E eu comecei a chorar porque era Shabat e eu não podia andar de bonde. Aí eu corri, cheguei em casa. Hoje se chama Rua Miguel Tostes, se chamava Rua Esperança. Eu corri aquela rua porque nós morávamos na antiga Cibra. Eu corri chorando. Meu pai estava me esperando na porta, no portão. Ele sabia o que eu estava pensando e ele disse para mim assim: minha filha, para salvar uma vida, nada mais importa. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigado, Gretchen. Denis, deixa eu te perguntar. Olha só, claro, eu até fiz várias anotações, mas uma que me chamou a atenção foi a história do Magid. O cara não foi para lá para ouvir o Magid, foi para ver o que o Magid fazia, como é que ele se relacionava com a comunidade, para ver se ele falava uma coisa e fazia outra. Que coisa, hein? Essa colocação, essa passagem aí é marcante, né? Pode falar, Denis, por favor. Carlos, obrigado. Eu gosto muito, acho que eu já citei essa passagem em várias apresentações minhas aqui. Vou falar igual o professor da semana passada, ainda bem que vocês não ouviram, porque é uma história, uma historieta que o Freud tinha muito apreço, e ele repete essa história, acho que em umas 3 obras, essa mesma história do sábio que vai até o Magid. E, por incrível que pareça, o Scholem, naquela obra, as grandes correntes místicas do judaísmo, né, ele vai contar essa história também. Né? Aí eu vi como que é interessante essa questão que ele vai nos dizer desse espelhamento, né, esse reflexo que há entre essa praxis da pessoa, né, esse discurso, que tem que estar bem... não pode ser, como a gente fala, né? Não pode ser desassociável, de modo que quando a gente encontra aquela pessoa, a gente fala: onde que está aquela pessoa que escreveu isso? Né? Onde que está a beleza daquela pessoa que escreveu? Quando você vai, né, não tem um tato, não tem aquela acolhida, não tem aquele amor. E vou aproveitar, Carlos, e eu peço para que os outros colegas aqui também possam perguntar, trazer críticas e comentários enquanto eu falo, mas só para falar com Thalema sobre essa questão do amor à vida e amor à morte. Thalema, essa questão do amor à vida e morte, realmente elas são 2 tendências, eu li isso à exaustão, e o próprio Fromm vai falar que até tem uma semelhança com a questão do Freud, né, que é a questão do libido, só que ele não trabalha com a questão do libido, que ele vai trabalhar com a questão da condição humana, da existência humana. Mas o que você falou está muito correto, no sentido de que a paralisação da vida
ele vai aumentar, então, essa questão da necrofilia e ele vai, inclusive, falar sobre Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um fracasso enquanto ser humano. Então, como ele não pôde ser uma pessoa, construir, criar, ele foi ser o que ele foi. Então, ele quis dizer isso, que nós temos essas duas tendências. E muitas pessoas já nascem com a biofilia tão alta, esse amor à vida tão alto, que você fala assim, ele não tem traço algum de amor à morte, de destrutividade. E ele fala que essas pessoas que têm essa autotendência, né, e ele vai falar que a maioria de nós estamos nessa questão de ir lá para cá, que vai mexer com a nossa ética, é aquela questão da pessoa que acha aquela bolsa do dinheiro, que às vezes, né, aquele que já encontra e já vai, não, vou entregar logo, mas tem sempre aquele outro que pensa, olha, mas eu estou precisando desse dinheiro. E aí vai naquela coisa, eu vou entregar, eu vou ficar com essa bolsa de dinheiro. Né? Mas ele vai falar que poucas pessoas vão ter essa biofilia num alto tão grau que vai ser os nossos, ele vai falar os santos, né? da tradição judaica, por exemplo, Baal Shem, né? E ele cita aí alguns. Mas é só isso. Obrigado, meu querido. Klaus. Depois do Klaus. Tá. Não, eu queria responder a Grete o seguinte, a impressão que eu tenho que o seu Max, que o pai dela, disse a ela que para salvar uma vida, ela podia ter desobedecido às regras do judaísmo, que era mais importante salvar a vida do que seguir a regra. Ela podia ter pego o ônibus, o bonde naquela época. Ela não teria cansado tanto. Eu acho que era isso que ele quis dizer. Será que não? Exato. Tá bom, Sim. é isso. Que Amor à vida. O que Aí dizer... pode desobedecer às regras. Sim, eu ouvi falar uma coisa, parece que é Picua Nefesh. Hein, Talema? Me ajuda aí, Talema. Cadê o Talema? Picua Nefesh não quer dizer que... Picua Nefesh, é isso, né? Isso. Explica para nós aí, Talema, o que é Picua Nefesh? Não, está dentro do judaísmo, né? Toda essa questão do Shabat, que no Shabat tu não precisa respeitar o Shabat se for para salvar uma vida, né? Isso está dentro do judaísmo. Né? A vida está em primeiro lugar. A vida está em primeiro lugar. Isso. Atenante, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu fico extasiado cada vez que assisto palestras assim desse nível, né, do Dennis Cotta. Foi fantástico, foi maravilhosa. Mas aquele ponto que foi trazido, o questionamento de Deus a Caim, não é? Fazer Caim estar diante da própria realidade, né? E ele responde ele dá aquela resposta com uma pergunta, né? Porventura, Senhor, serei eu o guardador do meu irmão? Para mim, para nós que trabalhamos com segurança do trabalho, analisando fatores de acidentes, fatores de adoecimento, e fizemos disso a nossa profissão, né? Nós enxergamos que nessa pergunta está a raiz de muita coisa que acontece de mal, de destrutivo, né, no ambiente de trabalho e também na vida pessoal de cada um, não é? Que é não olhar a necessidade do próximo. O Wengrover e eu temos um conhecido comum, que é um empresário, aliás, um empresário de sucesso, e que ele disse uma vez: se o dono de uma empresa soubesse da vida de cada um dos seus empregados, como ele sabe onde ele coloca cada parafuso da empresa dele, onde tem cada máquina que está alugada, onde é que está essa máquina, se soubesse tanto assim com relação às pessoas, nós viveríamos o paraíso na Terra, não existiria acidente. Porque aquilo que nós chamamos de acidente do trabalho, na verdade, são três coisas. O crime do trabalho, o suicídio no trabalho.
E também tem, já comprovamos isso, o acidente do trabalho. Por que estou trazendo isso? Porque ou a pessoa está tão mal que ela não se cuida e se permite fazer coisas erradas, ou ela é tão má que impõe que as pessoas trabalhem em condições erradas, e inclusive com amparo legal. Inclusive com amparo legal. Então, acho assim, ó, a raiz desses desmandos, né, sociais está exatamente na falta de amor, que é o dom maior que nós recebemos de Deus. Parabéns. Obrigado, Tenente. Tu vai comentar, Denis, senão depois entra a Renata e depois a Esther. Rapidamente aqui. Tenente, obrigado, viu, pelas considerações. Eu acho que realmente essa questão, só para ter uma referênciazinha, Talema já deve ter lido todos esses livros também. Não sei se o Carlos também já deve ter lido. A maioria de vocês deve ter lido, mas eu gosto de falar, que é o do Martin Buber, é os ensinamentos racísticos para o dia de hoje. Não sei se vocês chegaram a ler, esse é um dos últimos, um fininho dele, O Caminho Racídico, acho que podia, uma coisa assim, eu tenho ele aqui, O Caminho Racídico é o último que ele escreveu, que ele vai falar justamente quando ele estava sendo perseguido, quando o Rabi estava sendo perseguido por uma autoridade, e ele fala assim, olha, se você me responder isso, você vai sair daqui livre, senão você vai ser morto. Falou, por que Deus falou no jardim com Adão, já que ele sabe de tudo, né, e está em todos os lugares, por que ele perguntou aonde que ele estava escondido? Né? Aonde você está escondido? Né? Onde está você? Né? E aí ele, muito com aquela questão da sabedoria judaica, responde para ele com uma outra questão. A questão de Deus permanece hoje, permanece para você. A questão não é o lugar, mas é como você se encontra naquele dia. Não é o lugar físico, mas é aonde você está, o seu coração, a sua percepção. Isso é maravilhoso. É o que o Atenete falou, esse falta de comprometimento com o outro que leva a essa neblina espiritual. Obrigado. Legal. Eu ia até falar, mas eu vou passar a palavra para a Renata, né, e depois para a Esther. Renata, por favor. Eu queria contar uma história que eu achei muito bonita, que no inverno frio, uma dona de casa com vários filhos encontra uma galinha. Daí ela vai correndo para o rabino para saber se é kasher a tal galinha, né? Daí ela chega na casa do rabino e a mulher dele atende e disse, eu vou perguntar para o rabino. Aí o rabino fica lendo os livros dele e diz para a mulher, pode dizer para ela que é 3, né? Daí a mulher vai lá, a esposa do rabino, vai lá e fala para a mulher, olha, pode comer a galinha, pode passar para os teus filhos. Aí o rabino disse, mas como que tu disse isso quando eu disse que não era kasher? Aí ela disse assim, tu visse os livros e eu vi a mulher. É outra maneira de interpretar que a vida é mais importante do que, vamos dizer assim, os preceitos, né? As leis, né? E é isso que eu queria comentar. Outra coisa que eu queria perguntar é por que houve uma ruptura com o judaísmo? O que a psicanálise tem a quebra com o judaísmo, Denis? Obrigado, Renata, pelos comentários, pela pergunta. Então, essa questão da psicanálise, se a gente for pegar desde Freud, ele já tinha uma questão de ruptura com a tradição, não com o judaísmo, porque ele se orgulhava de ser judeu, das festas da cultura judaica. E é uma coisa que perpassa a psicanálise, que eu vejo isso, né, também na academia, é que é até difícil um psicanalista ser teísta. Um psicanalista ser judeu,
e acreditar em Deus. É como se a maioria pensa assim, na academia que para ser um bom psicanalista, para ser um bom psicólogo, tem que haver ruptura com o sagrado. Então, a gente vê que agora a gente está tendo uma retomada, né, de muitos psicanalistas que são religiosos, né, enfim. Mas eu vejo que esse tempo, principalmente do Fromm, muito marcado ali no início do século XX, é uma questão muito de ruptura para a pessoa também não pensar, olha, você ainda está num pensamento, digamos, infantil, que vai cair naquela crítica de Freud, né, do pai e você, o eterna criança, enfim. E eu acho que o Fromm ele foi influenciado por isso, mas é uma questão que eu estou trabalhando no meu doutorado, que é uma questão que é um conflito interno do Fromm, que ele tentou romper com Deus, né, com o teísmo, mas é uma coisa que sempre perpassou na obra dele, é uma coisa que eu e meu orientador a gente vai levar, que ele não rompeu totalmente e que a noção dele com Deus já foi por esse viés da mística. Então, a gente vê que ele tentou romper, né, como muitos romperam de fato, mas ele não. Ele, para Deus, né, a gente chegou nessa noção que dois grandes amores de Fromm, o humano, do humanismo, e o outro é Deus. É algo incrível. Assim. Ele tentou romper, mas ele não conseguiu, e fico feliz por não ter conseguido. Obrigado, espero ter respondido um pouquinho. Legal. Esther, por favor. Oi, Esther, por favor, abre o microfone, por favor. Eu queria cumprimentar o Denis Cota pela brilhante aula que eu recebi sobre Fromm. Brilhantíssima aula. Muito obrigado. Denis vai responder, depois a Débora. Eu que tenho a agradecer, né? Uma gratidão compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente vem estudando, né? Já conversei isso com o Mário Thalema e fiquei muito feliz que a nossa primeira conversa, né, Thalema, foi sobre Erich Fromm, né? E isso acabou nos unindo, é uma gratidão que eu tenho muito grande a Hashem por ele ter nos aproximado, né? Essa questão. Obrigado. Débora, por favor. Essa questão, Denis, que a Renata falou, é uma coisa que eu vivi na pele, quando eu sou psicóloga também, e quando eu fiz a minha formação lá pela década de 70, estava no auge da psicanálise. Então, o que aconteceu? Todas as grandes faculdades era só psicanálise. Não se falava em outra coisa. Todos os humanistas foram totalmente desvalorizados naquela época, né? E toda a teoria do Freud, hoje, mais madura, lendo mais, entendendo, eu acho que a teoria do Freud, como qualquer outra teoria, é muito semelhante. A única diferença é que Freud tirou Deus, tirou a palavra Deus da história, né? Muitas vezes, quando eu leio a Torá, ou quando eu estudo Cabala, isso fica muito claro para mim. Ele não está falando de nada de diferente, só que ele nunca atribui nada a Deus, só ao próprio ser, né? E eu acho isso uma pena, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que eu tenha podido resgatar os autores mais humanistas que eu não pude fazer na faculdade. E eu acho que quando eu fiz isso, eu me tornei muito melhor, tanto profissionalmente quanto ser humano. Era isso. Obrigado, Débora. Eu acho muito bacana a sua fala, porque é um desafio que a gente tem, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que é bem engraçada, que eu gosto muito dessa coisa cômica, igual o Viktor Frankl, né? A cura pela coisa cômica, um autor que eu também gosto muito, uma colega falou, olha, depois que eu comecei a fazer ciências da religião, eu não consigo mais orar,
a Deus, né? Ela contando assim, mas ela contando rindo, um traje cômico, né? Eu me aprofundei tanto que agora eu não consigo orar, né? A única coisa que eu consigo agora é olhar para o sol, né? Então, você vê como que isso trabalha, e várias pessoas falam, olha, você vai estudar psicanálise, você vai filosofia, ciência da religião, engenharia, todas essas áreas, você vai falar, vai mexer com a sua fé, né? Vai falar, né, a sua fé. Mas é uma questão que a gente vê muito forte na academia e um preconceito muito grande, como se a pessoa não pudesse ter essa fé madura, essa fé da experiência, como você disse, e que nos torna pessoas melhores. Eu vejo que a pessoa que ela tem a fé no eterno, tem a fé no Criador, e tem essa fé racional, essa fé da vivência, ela é muito mais feliz em todos os sentidos da vida dela, e profissional, e para acolher o outro. Porque, no caso de psicanalistas, que a maioria são ateus, quando se defrontam com uma problemática envolvendo o espiritual, envolvendo Deus, muitos falam, não podemos falar disso aqui. E aí cria até um bloqueio no próprio paciente. Fala, olha, mas é algo tão importante para a minha vida, eu não posso falar? Não, aqui você não pode falar sobre isso. Infelizmente. Obrigado. E até pior, né, Denis? Não só você não pode falar, isso até é um respeito com a pessoa. E quando isso não é interpretado como uma patologia, que é muito pior, né? Os psicanalistas, hoje já mudou muita coisa, mas naquela época a conduta deles era de total distância, sem afeto, né? E assim foi por muitas gerações, felizmente está terminando, né? Pessoal, a gente está quase no fim do nosso tempo, né? Então a gente tem... A Ed quer perguntar, Ed? Não, bem tranquilo. O que não falou ainda tem oportunidade de falar. Não? Bom, pessoal, então, nosso tempo já está no finalzinho. A pior parte é encerrar um encontro tão gostoso como o de hoje, tão abençoado. E, então, eu vou encerrar dando os avisos. O aviso que eu queria dar é sobre os nossos próximos encontros. Consegue ver bem aí? Quem é que me diz aí se consegue ver bem a minha planilha de encontros? Está vendo? Ok. Bom, então, a gente está aqui, ó, hoje, dia 13, Amor à Vida, no pensamento de Erich Fromm, com Dennis Scott. Então, a gente vai pular o dia 20, porque é Pêssar. E nós vamos nos encontrar a próxima vez, então, dia 27. Então, vai ser Resistência e Resiliência Judaicas na Segunda Guerra Mundial, com o Dr. Klaus Preger, confirmadíssimo. Depois a gente vai ter com o professor Kleber Marcolan, dia 11/5, Monoteísmo Ético Judaico, Origem e Evolução. A gente vai ter Spinoza com o nosso querido Cláudio Walter. Dia 25, Uma História de Amor, as Traduções Judaicas. As traduções, não é tradições, com o Raul Gottlieb, que foi um dos tradutores do nosso Romash Plaut. E aí por diante. Dia 1/6, preciso aí de algum de nós apresentar a sua palestra. Depois tem outras palestras aqui, ó, tem várias datas em aberto, e a gente vai encerrar o nosso ano dia 30 de novembro. Eu vou passar também no grupo uma pergunta que é assim, ó, a gente tem palestrantes de Israel, tá? Que querem dar palestra, só que Israel tem um fuso horário muito diferente do nosso. Então, eu vou perguntar se a gente pode fazer quarta-feira às 4h, quarta-feira às 4h, para ser 10 da noite em Israel. Tá? Isso eu vou perguntar. Ou a outra opção é domingo, tá? De tarde também.
tá? Que é outra opção que eles me deram. Eu vou passar isso e a gente responde, mas já vamos pensando nisso. Tá? Carlos, a Débora pergunta no chat se ela pode dar um aviso sobre Pêssar. Sim, pode falar, amor. Abre o microfone. Abre o microfone, amor. Desculpa, eu não me dei conta. Todos os anos, ou os últimos anos, pelo menos, o antepenúltimo, teve o Seder, né, em outros lugares, e na Cibra esse ano não vai ter. Mas vai ter o quê? No dia 19, agora de abril, Terça-feira, existe um espaço aberto, que talvez vocês conheçam, que fica na frente da Unicinos, na Nilo Peçanha, que se chama Nilo Square. Eu não conheço, mas diz que é um espaço grande, bonito, e que eles têm toda uma estrutura ali, som, palco e tal. Então, assim, os nossos cantores vão estar lá, o Gershon, claro, vai estar fazendo uma explicação, falando sobre Pêssar, e vão ter barraquinhas, ou pelo menos mesas, vendendo comidinhas, várias pessoas vendendo comidas, e nós, do Shirat Shalom, estamos vendendo todos os artigos religiosos que estão lá na Cibra. Então, é só chegar às 19 horas ali na Nilo Square. ok. Era isso. Obrigado. Só para ver as pessoas que vão vender as comidas lá, é o Midbar, é o Kronks, é o Moshe Deli, não? Não é isso? Não. Tu tinha me falado Não. disso. Mudou? Não é que mudou, é que o Midbar não pôde, nem o Kronks, outras pessoas foram no lugar. Vai ter a Miriam, como é que é o sobrenome dela mesmo, Eide, que eu sempre me esqueço. Faça Liacheres. Isso. A que horas vai ser, Débora? 19 horas. Vai ter a Caterine Kelbert, que faz umas coisinhas muito gostosas. Vão estar as meninas lá da Namata, da Vitsu, vendendo alguma coisa. O Moishe Deli não tem a resposta ainda. Qual é a data, Débora? Qual é a data mesmo? 19 de abril, às 19 horas. E vai ter uma coisa que o Gershon está muito empolgado, que vai ter um concurso de Kneideler. Então, quem quiser trazer... Concurso de Kneideler. Quem quiser trazer as suas bolinhas prontas... É uma vantagem. É a melhor... Eu não sei fazer Kneideler. Mas não precisa ser tu, pode E vai ter um júri, uma pessoa, um chefe, julgando qual é o melhor. Posso fazer parte do júri? Eu também quero fazer parte do júri. A ideia dele é que todo mundo... Mas eu não vou afirmar que isso vai acontecer, porque é uma logística que eu não sei se vai ser possível. Mas eu acho bem legal a gente estar junto lá esse dia. Vai estar presencialmente lá. Pena que o pessoal de longe não vai poder ir. É uma pena mesmo. Uma pena, mas a gente vai ser muito legal a gente se encontrar lá. 19 de abril. Isso. Então, pessoal... Cabe uma perguntinha rápida? Oi, desculpa. Uma perguntinha rápida. Quando é que nós vamos ter de novo? Quando é que nós vamos ter de novo um encontro, como nós tivemos no Parcão, num lugar tão tranquilo, tão calmo, tão bem cuidado e tão agradável? Que, para mim, é uma surpresa maravilhosa. Logo que a Débora organizar. Salve para ela. Eu preciso de um pouco de ajuda, mas assim, eu estava pensando em juntar um grupo, não sei quantos, e ter uma tarde ali na Estância das Oliveiras. É um lugar lindo, lindo, que a gente não precisa ir cedo. A gente tem cestas de piquenique no meio da tarde, tem como ver o azeite sendo prensado, feito, tem uma lojinha, quem quiser comprar o azeite. Tem um pôr do sol maravilhoso,
pessoal com sax e com violino. Sensacional. Eu vou tentar, em breve. Viu, Tenente? Deu certo até. Só que é em Gramado, né? Não, em Viamão. Em Não, em Viamão, Não, em bem Viamão. pertinho. Do Viamão. Não, bem pertinho. Tá bem. Não, meia hora a gente chega lá. Não, mas eu estou 40 pensando em minutos. ter um Alugar uma van. transporte, uma van, uma coisa Isso. assim. Alugar uma van, um ônibus ou 2 vans. Sim, sim. A gente vai Eu só convidar preciso você. saber o preço disso. Ok. Pessoal, então vamos encerrando. Eu tenho certeza que o estudo de hoje fez muita diferença na vida de cada um de nós. E eu desejo que a luz espiritual gerada no nosso encontro preencha nossas vidas e as vidas dos nossos queridos. Agradecemos ao nosso Deus e o Deus dos nossos patriarcas e matriarcas por ter nos preparado para colocarmos em prática tudo que foi bom de tudo que aprendemos. Agradecemos também por Deus ter nos enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Desejo Amém. feliz Pêssar, todos nós juntos, terça-feira, dia 19, às 19 horas. Letra outra. Letra ótima.